Pronto, então olha, senhoras e senhores, independente do dia ou da hora que vocês estejam ouvindo isso, ou da sua condição emocional nesse momento, preparem-se, porque hoje nós vamos falar sobre algo extremamente importante. Você já ouviu falar de tração? Não, não é a força que o pneu faz, não, minha senhora, não é sobre isso. Nós estamos aqui falando sobre tração em vendas, em marketing, em business, no seu dia a dia. É o que vai trazer resultado para você. É sobre aquela constância de relacionamento, é sobre você conseguir aí definitivamente engajar, emplacar ou whatever que você queira mencionar aí, utilizar termos que você queira utilizar para definir isto, mas hoje é o grande dia de trazer aí o como que depois de você ter a atenção e de você criar aquele rapport, como é que você vai manter um relacionamento? Vamos falar de namoro, senhoras e senhores, e comigo aqui a minha grande amiga, a minha parceira de negócio, uma pessoa maravilhosa, Jordânia Mascarenhas, vai trazer Let's, muito sobre isso. let's bora, vamos que vamos, gente. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar realmente sobre isso, sobre intensificar e manter esse relacionamento, essa atenção aqui, junto com a sua audiência, de forma a te ajudar, na verdade, a te conduzir para um ponto-chave, que é o que nós vamos falar amanhã, que é sobre a estratégia de vendas. Pessoal, se vocês ainda não curtiram a nossa live, curta a nossa live, compartilha. Essa live também vai ficar disponível aqui no canal e no nosso podcast, que o link vai ficar aqui embaixo na descrição, tá? Da nossa live. Outra coisa, nós temos uma comunidade dentro do Telegram, onde nós estamos fazendo um apanhado geral dos assuntos que estão na tendência do mercado, no marketing, para fazer conteúdos mais densos lá dentro. Se vocês acham que a gente está entregando muito aqui no YouTube, vocês não têm noção de como aquela comunidade vai bombar. Nós vamos deixar aqui também na descrição desse vídeo e também na descrição do podcast a nossa live lá no Telegram para você estar entrando. Olha, ainda é gratuito, mas isso é por pouco tempo, a gente não sabe até quando, tá? Então, nós vamos deixar essas inscrições aqui embaixo para você estar acompanhando o nosso trabalho, os nossos posts e também as nossas comunicações. As pessoas que estão dentro dessa comunidade são as primeiras a saber tudo que está acontecendo, elas sempre vão ter privilégios. E com os projetos que nós estamos desenvolvendo futuros aí, elas terão ainda mais privilégios, tá? Então, entra lá enquanto está disponível. E eu vou fazer só um resuminho do que a gente falou ontem aqui para vocês. Ontem nós falamos sobre o método ARTE. Nós começamos o método ARTE e aí eu trouxe para vocês sobre a atenção e o rapport. E nós falamos sobre como você pode chamar a atenção da sua audiência. De forma disruptiva e sagaz, você vai trazer o seu conteúdo, você vai falar com a sua audiência e vai chamar a atenção. E o rapport é a forma que você vai gerar uma conexão com a sua audiência. Se você não assistiu essa live, ela vai estar disponível aqui no nosso canal. Então, volta lá e assiste essa live, porque o conteúdo de hoje é um conteúdo complementar à live de ontem. E se você que está ouvindo aqui no podcast ainda não ouviu, é o segundo conteúdo que vai estar disponibilizado no nosso canal, aqui no nosso podcast. Então, volta lá, ouve e depois você vem aqui e assiste essa live, ou ouve esse podcast, porque vai ser um complemento, tá bom? Então, é uma modalidade de aula para trazer para vocês um pouco mais de conhecimento, para já começar a se diferenciar no mercado, sem fazer investimento nenhum, de forma orgânica, para fazer a diferença por aqui, tá? Você quer falar alguma coisa, Flávia? Nossa, por enquanto você completou tudo que eu queria. Então, eu vou abrir aqui. Gente, tô conseguindo. E tá tudo nos mínimos detalhes, tá tudo bem explicadinho. A aula de ontem ficou bem detalhada. O nosso primeiro material lá também do conteúdo do De Volta para o Futuro tem muita informação valiosa para você realmente conseguir quebrar aí essas barreiras que você vem tendo no seu dia a dia,
de não alcançar resultado, ou talvez de você estar aí com algum entravezinho que precisa de um ajuste, e com essas dicas que nós vamos trazendo aqui, com todo o material que está sendo disponibilizado, com toda certeza você vai conseguir passar aí para um próximo nível. Só não vai passar se você não fizer nada, né? Porque também milagre aqui ninguém faz, não. Então, se você se propor a executar, vai acontecer, de certeza. Vai acontecer, exatamente. A gente está te dando o caminho, né? Só depende da sua decisão, de você fazer. Então, só para revisar aqui, foi atenção, rapport, a gente falou ontem, e hoje nós vamos falar sobre atração. Falamos um pouco sobre o marketing, o que é marketing, eu dei um exemplo de um relacionamento aqui, que a gente até entrou um pouco nesse relacionamento, e hoje falamos um pouco de narrativa, como você pode desenvolver a sua narrativa, de forma a chamar a atenção e etc. Hoje nós vamos falar sobre tracionar o seu relacionamento com a sua audiência. E o que você precisa fazer para estar tracionando o seu relacionamento com a sua audiência? Primeiro, quebra de padrão com o seu cliente. Haja de forma diferenciada. Nós falamos sobre isso ontem. Hoje eu vou dar um exemplo para vocês aqui do Super Bowl do ano de 2021, que foi surreal. E de forma contraintuitiva. Tá? Eu já vou começar trazendo isso aqui para vocês, porque, para mim, isso foi surreal a forma. Todo mundo sabe aqui, ou já ouviu falar no Super Bowl, né? E o evento do Super Bowl nos Estados Unidos, para você fazer uma propaganda, um comercial lá dentro do Super Bowl, você tem que fazer. É um investimento muito, muito, muito alto. E para as pessoas conseguirem estar lá dentro, elas também querem fazer uma produção tipo Hollywood, né? Para elas estarem lá dentro, elas têm que fazer uma produção tipo surreal. Então, o investimento alto e a produção alta, às vezes o valor, eles não têm um retorno desse valor. E aí, a Coinbase, me corrija se eu estiver errada, dona Flávia, entrou para fazer o anúncio. Ela decidiu que ela ia entrar no Super Bowl e ia fazer um anúncio no Super Bowl. E aí, ela fez de forma disruptiva isso aqui. Ela simplesmente colocou um QR Code rodando, onde as pessoas chegavam, todo mundo estava esperando uma explosão de anúncio, né? E aí ela colocou esse QR Code rodando de forma simples, contra-intuitiva, fora do padrão. E sabe o que aconteceu, gente? Quando ela colocou esse QR Code rodando ali, as pessoas não esperavam isso. Então, isso veio com o gatilho da curiosidade. E quando as pessoas não esperavam isso, eles simplesmente colocavam ali, liam o QR Code, e o site da Coinbase não conseguiu dar conta do número de acessos das pessoas. E aí você pode falar assim, mas Jordânia, isso é uma coisa tão simples, eu não consigo fazer isso, é muito fora do padrão, eu não tenho criatividade para isso, eu não vou conseguir chegar nesse nível de entender. Gente, é uma coisa tão simples, né? Já aconteceu com vocês, já deve ter acontecido com você, Flávia, de uma pessoa trazer para você uma ideia e falar, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? É que, na realidade, as pessoas elas estão habituadas a um contexto complexo. Dizem todos os dias que coisas são complexas, que processos são complexos, que empresas são complexas, então eu tenho que ser mirabolante, eu tenho que ser, assim, um engenheiro da NASA, algo que tenha... quando você fala em disruptivo, nossa, que palavra forte, né? Que coisa difícil ser disruptivo. E daí você pega a ideia mais simples, e daí você volta lá nos primórdios, né? Onde você entende que menos é mais. Você pega uma ideia super simples, algo básico, literalmente básico. Olha a ideia deles, um QR Code andando pela tela, trocando de cor. Gente, pelo amor de Deus. As cores para chamar a atenção do público, o QR Code rolando, ativando aquela curiosidade, e bombou. Uma coisa muito simples, todos os dias em mentorias ou em processos, ou até mesmo em reuniões com
com gestores, eles me trazem alguma situação que, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, é muito investimento, isso é muito difícil, e nós pegamos algo gratuito, aplicamos, super simples, super básico, um processo que o que eles fizeram demoraria, sei lá, X tempo, o nosso demorou menos da metade do tempo que eles tinham estipulado e trouxe resultado. O básico sempre funciona. É o básico bem feito, né? Como todo mundo fala. Às vezes, o que acontece? Eu percebo muito isso. Hoje tem uma competitividade muito grande na internet. E aí é uma disputa de egos, uma disputa de lifestyle, uma disputa de quem faz melhor, o melhor conteúdo, a melhor entrega, a melhor isso, mas às vezes não se atenta à necessidade real, que é o que vai aprofundar, tracionar, gerar mais relacionamento com a sua audiência. E aí, o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas preocupam em fazer o conteúdo que ela quer e não o conteúdo que ela precisa. E quando ela foca em fazer o tipo de conteúdo que ela quer, tipo um conteúdo só Canva, sabe? Aquela coisa que fica assim, só metódica, cheia de técnica e tal, ela não gera essa atração. Por quê, gente? Hoje, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O ego é o inimigo do marketing bem-sucedido. E quando você começa a olhar para o seu ego e não coloca a necessidade da sua audiência no centro, igual esse desenho aqui que eu fiz, sabe? Coloque o seu ego em segundo lugar e coloque as individualidades e os interesses das pessoas que você quer alcançar em primeiro lugar. Isso é a chave do sucesso. Quando você tem um produto certo, bem estruturado, diferenciado, um contexto correto. O que é o contexto correto? São as pessoas certas. Você está falando com um público certo. Uma mensagem correta, uma forma diferenciada que torna a sua mensagem simples, sofisticada, que está linkada com o seu produto. E está falando com as pessoas certas, que é o seu público, isso é sucesso. Isso faz com que o seu objetivo seja alcançado. E aí você começa a tracionar e trazer a sua audiência para mais perto de você. Como que a Coinbase pode ser que tinha gente no Super Bowl que nem sabia quem era, o que fazia. Chegou aquele QR Code ali, estava todo mundo distraído naquele momento ali de comercial, mas caraca, o que é aquele QR Code? Será que é um prêmio, alguma coisa, um sorteio, sei lá, qualquer coisa que seja? De alguma forma, ela passou a ser conhecida e a partir daquela mensagem simples, fora do padrão, eles começaram, e de forma poderosa também, né? Eles começaram a ser conhecidos para outras pessoas e o valor que eles investiram para estar, porque paga para estar e paga para produzir, né? O valor que eles investiram para estar foi o dobro do que eles esperaram. Eles gastaram muito menos com a produção de forma simples, porque eles entendiam como chamar atenção, que hoje é o bem mais valioso da internet, chamar atenção e comunicar com as pessoas que estavam no lugar certo. Então, eles chegaram com uma mensagem disruptiva para as pessoas certas, né? Exatamente. E a atenção, ela não é só o bem mais precioso da internet. Ela é o bem mais precioso do momento. Porque fala para mim, você aí que está me vendo, que está me ouvindo, conta para mim do teu dia a dia de prospecção, de vida, de empresário, para você conseguir a atenção de alguém, do teu cliente, do teu parceiro de negócio, às vezes até do teu sócio, tá? Me fala como é que é para você conseguir essa atenção, se é simples assim, se é fácil. Não, as pessoas estão muito ocupadas, o mundo está cada vez numa velocidade maior, as coisas estão mais velozes. E isso faz com que a atenção das pessoas seja algo escasso. Eu não dou atenção para qualquer coisa, minha hora é cara, o meu tempo é escasso, tá todo mundo numa correria e tá tudo bem, até algum ponto, né? Enquanto essa correria é saudável, tá tudo bem, a partir do momento que ela não é mais. Também vamos botar aqui, vamos dar um ponto verde para a sanidade mental, né? Que os seres humanos precisam cuidar disso, Total. mas a atenção se tornou de fato
algo escasso. E tudo que é escasso, lei da oferta e procura, vocês já sabem, não é? Exatamente. E foi exatamente o que eu coloquei aqui no outro slide, né? Nada é mais importante do que conseguir a atenção. A atenção é disparado o ativo mais caro e mais precioso do mundo. E por quê? Quando você consegue a atenção das pessoas, quando você consegue capturar aquela pessoa para você, você consegue trazer a sua mensagem de forma clara, de forma assertiva, simplificada e fora do padrão. Quando eu mostrei aquele comercial ali da Coinbase lá atrás, e eu falei sobre talvez você não tenha essa mentalidade disruptiva para começar a pensar no como você pode trazer uma mensagem simplificada e fora do padrão. Mas é exatamente só para complementar isso que a Flávia falou do básico. Gente, nada que é incrível hoje começou incrível. Se você não consegue entender o que é o básico, como que você vai passar todos esses degraus para chegar no incrível? É a partir de começar a fazer o básico que você consegue sofisticar. A nossa criatividade, ela é um músculo, ela precisa ser exercitada. Então, se você não exercita, tudo que você vê, mesmo que seja básico, ou você vai ter duas impressões. Ou essa pessoa pagou muito caro para fazer aquilo, né? Ou por que eu não enxerguei essa possibilidade antes? Então, começa a fazer a partir de agora. Não espere ter uma ideia mirabolante, algo surreal, fora do padrão, fora da realidade, para você começar a executar. Traga a sua mensagem e como que você vai conseguir entender. Quando você traz a sua mensagem e começa a flertar, vou colocar assim, flertar. Você coloca alguma coisa ali, um conteúdo e vê como que foi, por exemplo, a reação da sua audiência. Um tipo de post. Esses dias a gente estava até falando sobre isso. Hoje as pessoas elas estão valorizando tanto essa coisa da humanização que a gente coloca uma foto com uma legenda diferente, o engajamento da gente aumenta. Quando você vai ali e coloca algumas dicas ou algum texto um pouco maior, as pessoas elas simplesmente não chamam a atenção de ninguém, eles estão cansados, porque isso é um pouco mais do mesmo, né? Então, às vezes, você entrar de forma disruptiva e flertar, vai arriscando, vai trazendo a sua mensagem de forma estratégica, intencional, ali dentro do seu conteúdo, porque você vai começar a entender o que você está comunicando com a sua audiência e como que a sua audiência está enxergando aquilo que você está falando. Tá simples, tá difícil, tá complicado. Existe uma forma assim que a gente usa que parece até que é um negócio meio clichê, mas faz diferença. Logo que eu comecei a conversar com a Flávia, eu falei assim, a primeira coisa, né, que a gente começou a desenvolver um projeto paralelo, eu falei assim, Flávia, hoje, nos seus stories, você vai colocar, vamos fazer assim, eu dei um direcionamento para ela, vamos fazer assim, você coloca perguntas específicas para você entender o que a sua audiência espera de você. Geralmente, gente, o que acontece é que esse tipo de estratégia, quando a gente desenvolve no começo do processo de desenvolvimento de um projeto, as pessoas elas não respondem quase nada. Ou então, se o nosso engajamento está baixo, elas não falam. Mas foi surreal a reação da audiência da Flávia. O quanto eles trouxeram clareza. A gente tinha ouvido de outra pessoa a respeito da qualidade do conteúdo dela, mas eles trouxeram clareza de que o conteúdo dela, sim, era de valor para a audiência dela, que fazia diferença, não é? Deu É até isso. briga ali, que eu estava em dúvida se eles queriam planejamento, se eles queriam vendas, queriam. Estava ali, ainda deu esse cabo de guerra ali. Mas ainda assim, você teve clareza da forma de se comunicar. A partir dali, você entendeu que um produto que ela já tinha era um produto promissor, sim, para a audiência dela, mas talvez a comunicação que estava trazendo aquele produto não era uma comunicação simplificada, padronizada, dentro daquilo que as pessoas queriam ouvir, né? Queriam entender, queriam para se conectar.
e começar a gerar essa atração com a audiência. Acontece comigo, tá? Eu faço os meus conteúdos e às vezes eu peço para reagir, para ver se as pessoas estão. Quando não reage, das duas, uma. Ou tem muito curioso, né? Ou as pessoas não é o momento melhor. Isso tudo a gente tem que se atentar. Talvez não é o momento melhor para a gente postar. Você tem 24 horas ali nos seus stories para fazer entrega do seu conteúdo. Ou não era o melhor momento para postar, você espera. Ou as pessoas, se não reagiu, ou as pessoas elas não estão atentas àquilo que você está falando de uma forma muito complicada, ou talvez não é o conteúdo que elas gostariam de receber de você. Então, para você entender, já guarda essa dica aí, para você começar a chamar a atenção, quebre padrões. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, sobre a forma de quebrar padrão. Olha aqui. A quebra de padrão, ela pode ser contraintuitiva de uma verdade absoluta que o seu mercado ou nicho costuma dizer. E você vai na contramão. Tem 3 frases aqui que eu peguei aqui na internet até da época que fazia gestão de tráfego, que eu via em algumas campanhas. Emagreça comendo hambúrguer. Quem você acha que vai emagrecer comendo hambúrguer? É o E sonho de quando... muita gente. Agora você imagina. Aí a pessoa tá ali, vê um anúncio falando assim, eu vou emagrecer comendo hambúrguer. Opa, é um sonho. O que vai acontecer? Chamou a atenção. Essa pessoa vai clicar para ver o que tem nesse anúncio, gente, como que eu vou emagrecer comendo hambúrguer? E ali já começa uma conexão. Ela entrou no anúncio, se foi para o Instagram, se foi para um site, essa pessoa ela vai querer entender mais daquela pessoa que está vendendo aquele tipo de produto, que é aonde gera o rapport, né? Que ela começa a se conectar com aquele expert. E ela vai entender o que é isso a partir da atração que ele vai gerar. Porque quando a pessoa entra dentro daquele Instagram e ela começa a trazer a dor e o desejo dela, ela começa a gerar atração. E foi uma forma de chamar atenção disruptiva que fez com que ela chegasse até aquele expert ou aquele especialista, produtor de conteúdo, seja qual for o nicho que ele esteja atuando, né? E existe uma forma da gente fazer isso aqui também, dentro do negócio físico. Eu lembro quando eu era criança, gente, eu achava surreal. Eu sou do interior, né? Ficavam uns palhaços assim, as lojas top de linha. As lojas eram top de linha, loja de marca. Tinha gente de marca cara, tipo assim, na minha época era Zapping, Zoom, Fórum, Elos. Ficava palhaços numa caixa de som, na frente da caixa, chamando, vem freguesa, vem cliente, vem não sei o que. Aonde que numa loja top de linha você vai imaginar que eles vão fazer esse tipo de Essa anúncio? abordagem de feira, né? A abordagem de feira que a gente chama. Mas conectava com algumas pessoas. Eles faziam isso geralmente para comunicar alguma promoção que atendia mesmo o povão. Então, Existem eles. muitas, né? Além dessa, também tem as vitrines vivas, que também foi disruptivo quando começou a surgir. Claro, hoje já não é mais tanta novidade, mas lá no começo você vê um manequim que se mexe, É, também chamava muita atenção. Sem falar pois é. todas as outras estratégias que existem, desde o cheiro, você vai num supermercado em horários de lanche ou de almoço ou de janta, sempre tem um cheirinho de comida ali pelo ar, porque sabe que é da fome, isso também é uma forma de você chamar a atenção do cliente sem ser visualmente, né? Porque eu acho que isso que é o bonito do marketing no físico, e eu gosto de falar muito do físico porque eu trago o tradicional, e o tradicional é a base para tudo aquilo que nós vivemos e vimos hoje voltado para digital, porque pega-se aquilo e aplica-se no digital, muda-se algumas terminologias, mas no fim, elas têm ali o mesmo fundamento. Então você pega do ser humano todos os sentidos dele, visão, audição, tato, paladar, e você aguça conforme o teu nicho, conforme você quer ser disruptivo. Olha, falamos ali da Coinbase, totalmente visual. Agora, se for pegar um exemplo de um restaurante, de um mercado, né, totalmente auditivo, totalmente olfativo. E são formas disruptivas de você chamar a atenção do teu cliente. Só que vai exigir que você pare, pense, analise e vamos agora entender qual que é a melhor forma. Quem que é de fato o meu público? Eu posso até usar mais de um sentido.
Eu posso, porque eu lembro que tem uma loja lá na minha cidade chamada M. Martin, que é uma loja incrível, é uma loja de roupa, de roupa de cama, que tem uma porcaria de um spray de bambu, que você entra naquela loja, ela fixou a marca dela pelo cheiro do spray de bambu que eles espirram na loja inteira, e é só maravilhoso. É Então, maravilhoso. não pega o cliente pelo sentido Pega, olfativo? Pega muito, pega pega. muito. É total. Uma coisa que eu achei surreal, essa frase que eu achei surreal aqui, Flávia. Após Deus criar o mundo, ele descansou. E aqui está o endereço. Nossa, Era de um, maravilhoso. era de um hotel isso. Propaganda de um hotel, meu filho. Final de semana. Deus descansou no sétimo dia. O sétimo dia da semana é o sábado, né? A propaganda, isso rodava sexta-feira, assim, ó, de forma massiva, massiva. Vem, 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 vem. Olha, dia de descansar. E pegava esse povo todinho aí e falava, gente, realmente tô precisando, né? Às vezes jogava, tinha um evento final de semana, joga uma campanha dessa, e aí, né? Exato. E aqui, a maioria das pessoas não vão ganhar dinheiro com curso online. De fato, como a gente já tem batido muito, e a gente tem falado sobre isso aqui, cursos hoje que não trazem mais o como e abre mesmo o verbo, que aumenta a percepção dentro no seu marketing. Primeiro, a pessoa tem que ser um bom marqueteiro, né? Para fazer um bom marketing para fechar uma venda. E nesse marketing tem que haver autenticidade. Se não houver autenticidade e a entrega for real e ali dentro, gente, hoje em dia você pega um curso, você compra um curso na Hotmart com 7 dias, você já consegue sentir todas as pessoas, a maioria das pessoas, na verdade, né, que estão conectadas no online, estão antenadas em algum expert, que chega ali e pega o valor, pega o conteúdo, amplia, entende, aprofunda, procura entender mais dele. Que quando compra um curso, você tem 7 dias para devolver. Se ela entra ali e ela percebe que não tem o como, ela devolve. Então, a maioria das pessoas, de fato, elas não vão ganhar dinheiro com curso online. E isso é uma forma disruptiva para chamar atenção, por quê? Principalmente para pessoas da minha área, né? Como que são estrategistas digitais, fazer uma campanha onde joga uma mensagem dessa e que fala com a pessoa sobre exatamente isso. De se diferenciar no mercado, trazer uma narrativa diferenciada, gerar atração com a sua audiência, desenvolver o relacionamento ali dentro das suas redes sociais, porque tudo isso vai fazer com que você chegue para a sua audiência já com uma percepção de valor maior, tá? Muitas vezes, o que acontece hoje no mercado digital, quando a gente começa a olhar, principalmente, não só no mercado digital, tá? No mercado físico, o que eu tenho percebido, por exemplo, toda pessoa hoje, a gente estava falando isso hoje, de 2 perfis de corretor imobiliário, por exemplo, né? 2 perfis diferentes de profissionais. Um profissional, ele tem a entrega total dentro do perfil dele. E ele faz venda no negócio físico, né? A maioria das vendas dele é no negócio físico. O outro corretor, ele não comunica nada. Nada, nada, nada. Uma pessoa, quando chega vamos colocar o corretor A e o corretor B. Quando chega no perfil do corretor A, que é aquele que faz entrega total, traz uma percepção de venda melhor, um atendimento diferenciado, sei lá, ele chama a atenção pelo tipo de conteúdo que ele traz, ele gera atração, porque é um corretor que o que ele faz, gente? Ele guarda data de aniversário dos clientes que fazem compra com ele, uma pós-venda surreal. Ele manda cesta de café da manhã, ele compra um livro que a pessoa comentou, alguma coisa, ele começa a gerar aquilo ali, porque o boca a boca é surreal. E Com o outro, certeza. ele não é. O outro, ele não traz nenhuma percepção de valor, ele não mostra nada, ele não comunica nada. Quando a pessoa chega para comprar alguma coisa dele, a primeira coisa que ela vai falar é o quê? Não dá para baixar um pouquinho, não? Ah, eu sei que você pode tirar da sua comissão. Ela só vê preço, ela não vê valor na entrega. Isso quando chega, né? Porque na realidade até foi trazendo justamente esse caso, foi um dos pontos que eu coloquei. Existem milhões de corretores de imóveis no mundo.
E se eu for pegar só aqui na região onde eu estou, existem vários, de vários perfis, desde o mais arrumado até o mais desarrumado, visualmente falando, desde o mais tecnológico ao menos. Só que o que vai diferenciar? O porquê que eu tenho que comprar de você? Só que como é que eu vou saber que eu tenho que comprar de você se eu só te conheço por poucos minutos aqui conversando? Cadê o teu trabalho? Cadê prova social? Porque o Instagram nada mais é que uma grande vitrine. É uma grande vitrine. Em vez de você ir lá, botar os manequins tudo paradinho, pra você arrumar a tua loja, botar o perfuminho da M. Martin para dar aquele tchan, você tem que mostrar a tua vitrine. Porque muito além de uma conversa comigo, olha, tem pessoas que não me conhecem, vêm, fazem uma sessão estratégica comigo, entendem, gostam, mas pode ficar aquela pontinha. Mas será que ela domina mesmo? Será que ela, quando o circo pega fogo, ela vem e põe tudo em ordem? Aí tem o quê? Prova social. Tá lá o meu Instagram para dizer que sim, funciona, dá certo, muita gente já passou, muita gente satisfeita. Ok, aquilo ali prova. Então vamos pegar esse caso, um corretor que tem tudo na mídia social, com prova social do que ele faz, do carinho que ele tem, do pós-venda que ele aplica, das pessoas que gostam do trabalho dele, da entrega que ele faz, da segurança, principalmente, porque comprar um imóvel não é brincadeira, né? Então, da segurança que você pode ter, porque é um passo muito importante na vida de uma pessoa, querendo ou não, um imóvel é a realização de um sonho, ou algo assim, né? Porque ou a pessoa guardou dinheiro a vida inteira, ou então teve ali uma jogada que conseguiu mudar de vida e agora vai até que enfim comprar o seu cantinho, ou vai investir para alugar, para fazer o que for. Isso tudo são detalhes de muita profundidade para um ser humano. Então, agora você imagina, se eu tenho o poder de escolha enquanto cliente, porque todo cliente tem poder de escolha, de ficar com o corretor A e o corretor B, eu vou sentir mais segurança em quem não tem nada ou quem tem tudo? Exatamente. E além de fazer, isso faz toda a diferença no sentido de quem tem nada e quem tem tudo, e também no sentido de questionar o preço, né? Porque quando ele mostra, realmente, ele está gerando essa percepção diferenciada ali dentro das redes sociais dele. E uma coisa que você falou, Flávia, que é muito legal, é que a pessoa ela conversou, fez uma sessão estratégica, mas ainda saiu com dúvida. E aí ela chega lá no seu perfil e talvez você não tenha muitas provas sociais no seu perfil. A gente está falando agora para quem está começando no mercado, para quem ainda não tem cliente, para quem ainda não tem prova social mesmo para trazer, né? O que eu aconselho e o que eu tenho visto, principalmente para os experts que eu tenho pego e que querem desenvolver o infoproduto, mas ainda não tem pessoas. Porque como que a pessoa ela quer desenvolver um infoproduto? Ela tem um dom, ela tem um talento, ela já transformou algumas vidas a partir daquilo que ela sabe, mas ela não sabe como começar a trazer aquilo para as redes sociais. Então, quando ela tem um primeiro contato com uma pessoa, que essa pessoa fique em dúvida, a forma que você comunica dentro das suas redes sociais, mesmo que você não tenha prova social, a forma que você comunica, aterrissando a sua comunicação e principalmente entendendo essa vertente. Todo ser humano quer alguma coisa. E o que esse ser humano quer é o desejo. Quando você entende qual é o desejo da sua audiência e começa a se comunicar de forma simplificada dentro daquilo que eles querem, você se torna uma pessoa referência para ela. E por mais que você não tenha prova social, porque a gente sabe que hoje, aqui, dentro do digital, muita gente ganhou voz, muita gente trouxe muitas novidades, muita coisa. Então, não é todo mundo, mas tem espaço para todo mundo começar, e não é todo mundo que já tem provas sociais de algumas coisas que já fizeram, né, ali. Então, como que o processo da identificação que a sua audiência vai gerar com você, a partir do momento que você desenvolve uma comunicação dentro do desejo que ela demonstra para você. Vocês lembram como que vocês podem descobrir o desejo que elas demonstram para gerar atração? Coisa simples. Stories. Stories, pergunta, fala, comunica, deixa caixinha de pergunta, deixa para as pessoas interagirem e tal. Olha como que o processo da identificação acontece. O que o profissional fala
quando ele entende qual é o desejo da audiência dele. Eu sei qual é o seu problema e o que te impede de alcançar o seu desejo, que é o desejo da audiência, quando ele fala isso. E aí, o que a audiência pensa? Ela já entra e fala: meu Deus, nossa, esse cara sabe, essa pessoa sabe o que eu estou passando e ele tem uma solução para o meu problema. Por quê? Porque você não está comunicando cheio de firula, só linguagem técnica, aquela coisa que só você entende, mas você está mostrando para ela de forma simples que você realmente domina aquilo que ela busca na internet. E aí ela começa a se identificar. Ela se identifica com você e a identificação é o resultado dessa comunicação empática. Empatia nada mais é do que você mostrar para sua audiência que você entende a dor dela e que ela pode ter esperança de que ela vai conseguir atender o desejo dela. Você entende a dor e é capaz de solucionar aquele problema dela naquele momento. Então, a empatia dentro das suas redes sociais é a maior chave de identificação. Seja empático. Então, esse processo de identificação com desejo e problema acontece em todo tipo de venda, presencial, online, tanto de serviço quanto de produtos, tudo isso. Você tem um problema. O telhado da sua casa, por exemplo, ele está com goteiras. E aí, aparece uma pessoa para resolver o seu problema. Um dia você recebe um panfleto na rua, um panfleto na rua dizendo: está cansado de não resolver essa goteira na sua casa? Me chame no WhatsApp. Ele simplificou. Ele pode ser aquele faz tudo, ou aquele marido de aluguel, sabe, que arruma tudo. Mas ele quis se especificar em goteiras. E aí ele escolheu o nicho, ele definiu o nicho, ele falou de uma forma simplificada com a audiência dele, gerou identificação. E aí ele manda mensagem, uma pessoa vai, pega aquele panfleto e fala: não, gente, é mesmo, tem aquela goteira lá em casa, porque, pelo amor de Deus, gente, goteira, só Deus na causa, né? Vou mandar uma mensagem. E o resultado? Compra do seu serviço. Você vende a sua hora, você faz o seu dinheiro e você começa a gerar o boca a boca ali, né? Isso é uma coisa que no físico acontece muito, e principalmente quando eu falo de divulgações diretas, como panfletos, que hoje já não é mais tão usual, mas que pronto, ainda há em algumas regiões, ainda é possível você trabalhar de uma forma estratégica esse tipo de ação de marketing, né, que converte vendas. Isso é muito comum, ter esse tipo de abordagem mais específica, apesar de que a pessoa faça mais coisas, porque ele precisa chamar a atenção e ele precisa prender a atenção em poucos segundos. Então, para ele conseguir aquilo com impacto, ele não pode falar muita coisa, porque aquilo é poluição visual. E a tua cabeça não vai pescar. Então, você vai ter que realmente, olha, eu vou fazer uma ação de flyer, eu vou fazer uma ação de divulgação, sei lá, aqueles stands que você monta, você não pode ser uma poluição visual, você tem que definir alguma coisa e ir direto ao ponto, até para que chame a atenção e gere aquele impacto ali de 3 segundos iniciais, que é onde a pessoa vai entender e vai, opa, realmente, olha a goteira lá em casa, olha aqui a coincidência, olha o universo mandando esse panfleto aqui para mim, porque isso realmente é assim. Agora, no digital, você tem um ponto positivo. Você tem todos os dias para falar sobre tudo que você faz. Exatamente. E além de ter todos os dias, você tem um alcance maior, né? Tem um alcance maior, exatamente. Um alcance muito maior de pessoas. Mas hoje, eu estava vendo até hoje um expert assim surreal, que eu super admiro ele é expert em comunicação. Ele falando sobre isso, que hoje, muito mais do que nunca, as pessoas elas estão voltando para o orgânico, elas estão voltando para o que é simples. Então, as ações simples, como a gente já falou aqui, o básico bem feito, entregue com qualidade, são ações poderosas que geram essa identificação e que traz a sua audiência para mais perto de você, que traz a sua audiência para dentro daquilo que você está comunicando mesmo e que gera essa atração. Exato. E tem uma coisa que você falou, Jordânia, que eu acho muito importante ressaltar para quem está assistindo, que é o detalhe da comunicação simplificada. Eu tenho total poder de fala sobre isso porque eu sou uma pessoa técnica. Deus e o mundo já me falou isso, que eu sou técnica, e eu sei que eu sou técnica, e eu não vou me martirizar por isso.
E eu tento muitas vezes, e aí eu tenho que dar um ponto a quem também passa por isso na mídia social e tenta adequar a questão da comunicação, que eu tenho que lembrar todos os dias da minha vida, que o nível técnico que eu carrego não é 100% palpável para, sei lá, para muita gente. Não é que as pessoas não entendam, elas entendem. Só que quanto mais técnico é aquilo que você falou, menos atrativo. Porque fica muito abstrato, talvez, na cabeça dessas pessoas. Então, também, você que está aí vendo, que está sentindo essa dificuldade de entender o como, só tem uma coisa para te dizer: é treinando. Você vai ter que treinar. Não existe pílula, não existe receita de bolo, não existe nada que vá fazer você, do dia para a noite, simplificar a sua linguagem ou o seu modo de ser, porque isso é uma coisa, é uma programação, né? Você já tem ali um mindset montado para ser assim, porque vai prover de toda a tua carreira acadêmica, de toda a tua carreira de estudos, de tudo que você já passou na sua vida, de todos os teus trabalhos, contatos com pessoas que você já teve, montou, formou o mindset que você tem hoje. Então, não é uma coisa assim, um estalar de dedos, você vai mudar o mindset, talvez complexo, digamos assim, para um mindset de uma linguagem 100% simplificada. Isso é uma coisa que, olha, gente, step by step, tempo ao tempo. Não fique se martirizando por isso, tá? As pessoas não vão deixar de seguir você por isso, as pessoas não vão deixar de admirar você ou admirar o seu trabalho ou ter reconhecimento pelo seu trabalho por conta disso. Claro que você sabendo adequar a comunicação, você vai muito mais longe. Só que se você detectou que você tem esse mesmo problema que o meu, que eu também sofro muito com isso todo santo dia, que eu tenho que ficar lembrando que eu tenho que simplificar, 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 e graças a Deus eu tenho uma Jordânia na minha vida que me lembra disso todo dia. Então, gente, não se martirizem, mas assim, treinem todos os dias. Se você acha que a tua linguagem, que os seus posts, que os teus stories não estão alcançando, vamos aterrissar, vamos, né, vamos lá no take it easy mais baixinho e vamos tentar pensar com a cabeça deles. Olha, como é que o meu público gostaria de ver ou ouvir determinado assunto? Como é que eu posso adequar isso para que isso tenha maior alcance? É um desafio diário, mas eu acho muito bom lembrar sobre isso, para que depois não fique aí uma legião de martírios, porque não consigo, é isso, é difícil, não sei o quê. Não, não é difícil, só que você vai ter que treinar. Como tudo na sua vida, que você hoje é muito bom, você também teve que treinar. Assim, a palavra difícil, ela gera muito bloqueio, né, na gente, quando a gente fala assim, não é difícil, é desafiador, de fato, eu acredito. Porque o que acontece? O mercado, principalmente o digital, ele veio com essa mensagem de que quanto mais empoderado, quanto melhor você souber falar, mais você vai se destacar. Para você fazer um networking legal, você tem que saber falar um idioma diferente. O que a gente tem que. Esses dias a gente estava até brincando e serve até essa analogia. Uma amiga nossa falou assim: ah, Jô, mas você tá de dieta, mas você come isso aqui, que agora o seu cérebro, quando entrar, o seu cérebro vai falar assim: isso aqui vai para lá, isso aqui vai para cá. O seu cérebro já vai direcionar para onde que vai. Essa é uma analogia muito legal que a gente pode usar quando você pensa, eu estou falando para pessoas que sabem menos do que eu e que eu quero gerar autoridade. Para que elas entendam o que eu quero dizer, eu preciso de falar o idioma delas. E aí você gera, até no marketing fala conteúdo topo de funil, meio de funil e conteúdo fim de funil, né? Você começa falando para um público frio de forma branda, tranquila, trazendo uma identificação mesmo, saber aquela coisa para chamar atenção. E aí depois você já vai ter um público mais aquecido que vai para o meio do funil e o final do funil, né? A gente vai até falar um pouco mais sobre isso depois, né, Flávia? Amanhã eu Funil é acredito que a comigo gente... mesmo. Amanhã a gente vai falar sobre isso, eu tenho quase certeza. Mas a gente precisa de pensar assim, as pessoas que eu quero que vão fazer com que eu tenha sucesso aqui na internet, é por isso que eu falei, o ego é o inimigo do sucesso no marketing. Porque as pessoas que vão fazer com que você tenha sucesso aqui na internet, elas sabem menos do que você.
Então, não é uma competitividade ali dentro das suas redes sociais. Muito pelo contrário, é gerar essa identificação, essa conexão para trazer esse público para perto de você, para que ele possa querer absorver cada vez mais aquilo que você está falando, trazer cada vez mais aquilo que você tem mostrado que você pode solucionar, né? Exatamente, exatamente. E é bem desafiador fazer isso quando você já tem um fluxo aí de pensamento, uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de fazer. E daí você pensa que agora você está falando com muito mais gente, você está com uma plateia muito maior. E agora, como é que eu vou fazer que toda essa plateia consiga me entender? Independente dos níveis que elas estejam, elas têm que me entender. Elas têm que te entender. E uma coisa agora que você acabou de falar que é muito legal, que são os níveis. Por exemplo, vai chegar o momento de você ter que gerar autoridade, né? E vão ter mais pessoas que já vão estar conectadas com você, entendendo aquilo que você quer falar. Então, vai chegar o momento de você falar de forma mais técnica. O técnico, ele é necessário para trazer esse domínio que você tem sobre determinado assunto. Mas no primeiro momento você precisa de trazer esse diferencial na forma de comunicar, esse diferencial na forma de atrair as pessoas para próximo de você, para perto de você. Então, gente, é isso. Tração nada mais é do que aprofundar na atenção e na conexão que você trouxe para sua audiência, na forma que você desenvolveu. Chamou atenção de forma disruptiva, de forma sagaz, de uma forma diferenciada da sua atenção, contra-intuitiva. Falou, pumba, chegaram. Agora eu vou me conectar com esse povo. Página de captura, tudo se comunica em todas as partes de forma contra-intuitiva, no primeiro momento, principalmente do seu lançamento. E aí, começou a gerar conexão ali com a sua audiência, você já gera uma conexão aprofundando cada vez mais o seu relacionamento com a sua audiência. E quando você aprofunda, que é essa atração, você começa a ter intimidade com a sua audiência. E aí, o conteúdo mais técnico já pode vir, porque é ali que você vai começar a conversão, que é o que a gente vai falar amanhã. Né? Exatamente. E eu que só quero fazer um parênteses aqui, que é, eu sei que quem está ouvindo isso vai e faz isso no físico, né, no fluxo comercial normal, e, gente, pelo amor de Deus, marketing não é vendas, e com essa explanação que nós estamos trazendo aqui para vocês, fala sobre marketing agindo com vendas, e não marketing sendo vendas. Pelo amor de Deus, não façam essa confusão na cabeça de vocês, porque senão vocês vão por maus caminhos aí. Mas a questão é que quem está trabalhando vendas aqui no mundo externo da internet está olhando para esse processo, tem que fazer exatamente isso, só que você consegue fazer isso num curto espaço de tempo. Por exemplo, eu consigo gerar essas etapas bem trabalhadinha, com a estratégia certa, com o gatilho certo, se eu estiver de frente para o meu cliente, em poucas horas ou em poucos minutos. Se for uma venda complexa, em alguns meses, que daí o relacionamento é maior, porque é maior o número de pessoas, é maior o número de acordos que eu tenho que passar, de etapas que eu tenho que evoluir. Mas em vendas, no tete a tete, você consegue passar esse funil mais rápido. No teu Instagram, na tua mídia, é um processo. É um processo. Você vai gerar vai chamar essa atenção para gerar o rapport, para fazer essa atração, né, ter esse contato mais profundo, para depois trabalhar a conversão. Isso você não vai fazer em um dia. Isso você não vai fazer em um mês. Talvez você precise de um pouquinho mais de tempo. A não ser que você seja já você domine muito essas questões de vendas, gatilhos e tudo, já transportou para o digital, domina muito digital, está dominando aí, olha, tem alguém com tráfego voando do teu lado e você consegue obter um resultado um pouco mais rápido. Mas por que é interessante deixar essa consciência? Porque tem muita gente que vai querer aplicar, vai querer estalar o dedo, jogar um pó de pirim-pim-pim e vai falar que amanhã está rico. E calma, no digital as coisas são construídas tal e qual na vida real. Só que na vida real aqui do externo, nós fazemos isso, dependendo do grau que você tem de instrução, você consegue fazer isso mais rápido. E é por isso que a gente fala que vendas é mais a ação, porque você vai conseguir ter uma estratégia, aplicar, prospectar, botar ali a estratégia de funil para rodar e vamos embora. No mesmo você fecha a venda.
Agora, marketing é uma comunicação. Vamos lá, gente. Para comunicar, eu tenho que ter conteúdo, eu tenho que saber o que eu vou falar, eu tenho que ser intencional, tem que ser estratégico. Tem uma série de coisas do marketing que vão nos ajudar ali no processo de vendas, mas que, se você não estiver trabalhando vendas em paralelo, prospecção, bonitinho, você vai ter dor de cabeça. Exatamente. E só para complementar, tá? Às vezes você pode ter uma pessoa que está voando no tráfego ali do seu lado, está fazendo uma senhora gestão de tráfego. Eu falo isso porque eu tenho experiência como gestora de tráfego. Mas quando a sua audiência chega dentro do seu conteúdo, chega ali no seu Instagram, no seu perfil, e ela não percebe que a promessa que você está fazendo ali no seu anúncio está casando com aquilo que você está comunicando dentro das suas redes sociais, nem tráfego faz milagre. Já peguei clientes que falavam comigo que não estavam conseguindo, não entendiam por que a campanha não estava performando, apesar de eu ter dado todo o direcionamento, e eu fazia isso, gente, assim, não na maldade, mas dentro do e-mail eu mostrava para eles o que eles precisavam fazer. E quando eles vinham reclamar, eu falava, eu estive observando, mas você fez o que a gente combinou, o que ficou acordado, como foi dito, como foi papapá. Não fez. Então, às vezes, eu lembro que quando eu estava numa agência, eles fizeram uma camisa para mim, assim, eu gostei, mas ao mesmo tempo eu fiquei chateada. A culpa é sempre do gestor de tráfego, mas não é. Às vezes você está investindo em tráfego, mas você não está fazendo o dever de casa. Então, não adianta. A gestão de tráfego, o investimento em tráfego vai sim acelerar o seu crescimento aqui no digital. Vai, desde que, apesar de, você precisa estar contribuindo, você precisa fazer a sua parte. Exato. Né? Não adianta a gente achar que vai fazer milagre, o tráfego vai chegar, mas se a sua casa não estiver pronta, se o seu conteúdo não for atrativo, se você não gerar conexão com a sua audiência, principalmente hoje, não vai fazer diferença. Olha, Tá? o tráfego linkando com o real é a prospecção. E não adianta Exato. nada você prospectar, porque eu já ouvi de clientes, já ouvi de pessoas que vieram para o Full Vendas, né, que é a mentoria de vendas, e falaram assim, nossa, mas eu prospecto pra caramba. Tudo errado, o script não conecta nada com nada, não consegue gerar rapport com a pessoa, não consegue quebrar gelo, não consegue atingir, não consegue perceber qual é a dor daquele cliente. E daí adiantou você fazer a prospecção, filho? É a mesmíssima coisa. Olha como o mundo digital se conecta diretamente com o mundo real. Gente, uma coisa veio da outra, mudou uma nomenclatura ou outra ali para ajustar, mas elas fazem parte. E quando você começa a conectar essas duas ideias, você consegue fluir melhor o teu negócio. Quando você não separa eles, porque fazem parte. Um surgiu do outro, tá ali, se conectam as ideias, os esquemas, as estratégias, fazem parte. Então, é a mesma coisa que a Jordânia está falando. O tráfego não vai fazer milagre para você se você não tiver toda aquela estrutura montada. Da mesma forma que só prospectar sem intenção, sem estratégia, também não vai te trazer resultado. Então, Exatamente. Tenha que fazer. Não tem para onde correr. É isso. Não adianta, gente. A gente já ouviu falar muito que marketing digital ia fazer um milagre na sua vida, mas esquece. E hoje, cada vez mais, o marketing digital ele está se voltando para o marketing tradicional e se inspirando em empresas que têm sucesso no tradicional e que não dependeram do digital para estar onde estão hoje. É isso que é o curioso. Por quê? É uma empresa que cresceu muito sem ter o digital e que hoje continua sendo referência. Por quê? Né? Então é sobre isso. Todos os estudos que tem hoje, tudo que vem falando, que vem vindo à tona, na verdade, né? Vem ganhando mais voz, é tudo que um dia eles aconselharam a ser ignorado e que hoje eles patinaram, chegaram num ponto que não dava mais para ignorar. Então a gente precisa de estar atento, não só às Na verdade, tendências. cresceu no digital, não ignorou, né? Só que Exatamente. conseguiu gerar uma Quem cresceu e estratégia. permaneceu, né? Porque teve muita gente que cresceu e despencou. Só que isso é estratégia. É plena estratégia. Eu falo para você ignorar, eu não ignoro, eu cresço, vendo o que eu quero vender e depois a gente conversa. Então, na realidade, agora nós temos uma legião de desenganados, Deus queira, e que estão começando a acordar para a vida e começar a entender: olha, realmente, as coisas não são assim, calma lá, vamos ver, vamos reavaliar. E é onde os grandes, aqueles grandes
que caíram foi bem nesse gargalo aí que pegou, das pessoas que começaram a entender e a raciocinar pera lá, alguma coisa está muito errada, que algo de errado não está certo aqui. Algo de errado não está certo. É isso aí. E é sobre isso. O que nós estamos trazendo aqui, gente, o nosso conteúdo, as coisas que a gente fala, é justamente para você que tem o desejo de começar o seu negócio ou de trazer o seu negócio para o digital, abreviar os erros, para você entender com clareza quais são os erros que você pode evitar no seu processo. Tanto a empresa física que quer migrar para o digital, que quer desenvolver um e-commerce, que quer fazer seja qual for o trabalho dentro do digital, até mesmo um tráfego, qual for, para você já começar de forma mais simples. Não é que nós estamos dando atalhos para você, é que nós estamos trazendo clareza do processo que você vai enfrentar e para você fazer da forma correta. E de certa forma se torna um atalho, porque eu vou te falar, eu conheci recentemente empresários que tentaram fazer sozinhos, não tinham nenhum conhecimento na área de desenvolvimento de negócios, nem de marketing, nem de nada, e tiveram a boa vontade de ir lá e executar por conta. Só que executar por conta é o teste A/B multiplicado por 20, que você vai testar um, não vai dar certo. Às vezes o teu timing é muito longo e você persiste em coisas que não funcionam, então você perde dinheiro, você perde tempo. Aí você confia aquela gestão, às vezes, na mão de pessoas que também não sabem lá muito o que estão fazendo, então você já perdeu mais um tempo. A falta do conhecimento e a falta de você ter pessoas por perto que te deem esse tipo de orientação faz com que você perca imenso tempo. E não vamos nem falar de dinheiro aqui, porque eu não quero ninguém depressivo. Porque também perde muito dinheiro com isso. Muito é o barato dinheiro. que sai caro, né? É o Totalmente. barato que sai caro. Então você pega, aqui nós estamos dando um conteúdo gratuito, mas tanto quem pega o nosso conteúdo gratuito quanto quem vem para a mentoria, ou para uma consultoria, ou para qualquer outro dos programas que nós temos, ele está investindo para ter sucesso e retorno muito mais rápido do que se ele fosse fazer sozinho. É literalmente um investimento para ver retorno rápido. Porque o faça você mesmo é muito lindo, mas vai te levar para uma volta que nem GPS, faz você rodar, 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 e no fim você parou no mesmo lugar. E aí é que está a diferença. É aí que mora a diferença. Sozinho você até pode conseguir, mas o tempo, o desgaste emocional, mental e de dinheiro, financeiro, é muito maior. Muito maior. Exatamente. Hoje, as pessoas elas têm tido alguma dificuldade de se destacar no mercado porque elas não conseguem enxergar as brechas que elas podem ocupar e procuram disputar com os líderes do mercado, né? E é isso que acontece quando eles não têm essa instrução, não tem um direcionamento. Eles começam a olhar para o que o concorrente dele está fazendo e não o que o concorrente dele está deixando de fazer. E ele tenta se moldar àquilo que ele está fazendo para ele crescer. E aí ele bate muita cabeça, porque o concorrente dele já tem determinada visibilidade. E na live de amanhã, quando a gente for falar de estratégia, eu vou trazer exatamente esse assunto sobre quais são as brechas no mercado que você pode estar fechando. O que o seu concorrente está deixando em aberto, que você tem essa oportunidade de ser o primeiro na mente do seu potencial cliente. Amanhã nós vamos falar sobre isso, que isso está super linkado com estratégia, está super linkado com a forma de chamar atenção e vendas, principalmente. E, pessoal, outra coisa. Para vocês que estão aqui com a gente, quem está assistindo essa live aqui no podcast ou depois de gravada, não está aqui com a gente ao vivo, clica no link aqui da descrição e entra para o nosso grupo no Telegram, porque amanhã, depois da próxima live, nós vamos liberar um bônus para vocês lá. Gente, a gente não quer vender nada para vocês, tá? A gente não tá aqui. Isso e só para avisar que esse bônus não é desconto, viu? Não é desconto. É verdade. Não é desconto, não é nada. É algo que já vai te ajudar
a desenvolver ali dentro do seu negócio estratégias que vai começar a alavancar o seu negócio de forma gratuita. Então, você que está assistindo essa live, se você tem um amigo, tem alguém que está passando por algum perrengue aqui na internet, perrengue no seu negócio físico e precisa, compartilha esse conteúdo, compartilha esse podcast, porque você que entra aqui na nossa comunidade lá no Telegram, você vai receber esse presente feito com muito amor, né, Flávia? Opa, com muito amor tá por nós, lindo, viu? de coração para coração, para você que já começar a mudar a sua percepção do seu público sobre o seu produto, sobre a sua prestação de serviço, sobre a forma que você tá aqui no marketing. Então, não perca a nossa sequência de lives, não perca essas aulas. Se você não entendeu, pergunta, pode me mandar direct lá no meu Instagram, para você que está aqui no nosso podcast, @soujordaniamascarenhas, é o meu Instagram. Depois você fala o seu, Flávia. Pode me mandar no direct, pode deixar aqui nos comentários, pode mandar a dúvida, porque nós vamos trazer clareza. E traga também mais sugestões de aulas para a gente estar trazendo para vocês, porque a gente vai gostar muito de entender qual é a sua necessidade para você estar se desenvolvendo cada vez mais aqui no mercado digital. Com certeza. Lá no meu Instagram já é muito normal as pessoas virem trocar uma ideia ali comigo, perguntar, falar de vendas, jogar a conversa fora, falar sobre as filosofias do universo, a gente conversa muito sobre tudo. Então, se você que está aí também vendo a live, ficou com alguma dúvida sobre algum assunto, quer se aprofundar, está com dúvidas sobre processo, gestão, vendas, o que for, também pode me chamar lá no @flavia.singular, super fácil. E vamos trocar uma ideia, vamos conversar, porque a nossa ideia, a gente já falou, né? É transformar vidas e é por isso nós estamos aqui disponibilizando todo esse material com todo carinho para vocês. Exatamente. Então, pessoal, até mais. Amanhã nós voltamos aqui, vamos estar aqui nesse mesmo bate-canal, no mesmo horário, para falar sobre estratégia e vendas. E aí amanhã tragam água, porque vocês vão precisar ficar bem hidratados. Boa! Então é sobre isso, gente. Curtam essa live, compartilha com alguém que você acha que está precisando, esse podcast também. Se você tem um amigo que está passando por algum perrengue, gente, fala lá. Estamos aqui para te ajudar, viu? Beijinhos e até mais. Até amanhã. Bye, bye. Até amanhã.